Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais uma manhã maravilhosa na presença de Deus. A graça de Deus está sobre nós. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? Hoje a palavra é: você só se torna forte com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. Hoje nós vamos refletir. Nós vamos expor um texto muito conhecido da palavra de Deus. Se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Apenas o versículo 9 e o versículo 10. Vamos expor esse texto e pedir discernimento do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, porque nós só se tornamos fortes com Cristo. Talvez a gente procure as forças em outros lugares, em outras maneiras, mas a nossa força só vem do Senhor. Você poderia glorificar o nome do Senhor? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus o poder da palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco, vai falar comigo, vai falar com você. Pai Santo, poderoso, estamos aqui essa manhã, Senhor, crendo, Senhor, na vitória. Nossa vitória em Cristo. Deus, nós vamos deixar todos os nossos afazeres, todos os nossos problemas, entregarmos agora na mão do Senhor. Senhor, fala conosco através desta palavra. Essa oração que eu faço, crendo no poder do Espírito Santo de Deus, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus é bem clara. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, sinto prazer nas angústias, porque por amor de Cristo. Finalizando, porque quando estou fraco, então estou forte. Aleluias, glória a Deus. Você, meu irmão, só se torna forte com Cristo. O apóstolo Paulo escreve essas cartas à igreja de Coríntios. É uma revelação extraordinária. Estavam num momento intenso, um sofrimento intenso. A oposição estava a todo vapor na igreja de Coríntios. Ele havia recebido essa revelação do Espírito Santo de Deus. Essa revelação ia mudar totalmente o trajeto da igreja, dos irmãos da igreja. Por quê? Para nós não nos exaltar no poder de Deus. O poder de Deus, ele é maravilhoso. Ele é imensurável. Deus permitiu que um espinho da carne, um mensageiro de Satanás, atingisse o nosso servo Paulo. Ele foi atingido. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, versículo 7 diz assim: e para que não me exaltasse, Paulo fala, pela excelência das revelações, as revelações que eles estavam tendo de Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber que o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltasse. Que muitas das vezes, irmão, nós perdemos a direção de Deus, porque a nossa carne fala mais alto. Nós nos exaltamos com o poder de Deus. E perdemos o poder de Deus, porque quem tem que exaltar é a glória de Deus em nossas vidas. A resposta divina não foi a cura daquele poder, daquele espinho na carne de Paulo, mas uma promessa maior. Talvez a enfermidade que você está,
A tempestade que você está passando não está resolvendo. Mas eu queria dizer, a graça de Deus está sobre você. Porque Deus fala, a minha graça, só a graça do Senhor nos basta em nossas vidas. Observe o cuidado de Deus conosco. A minha graça te basta, assim diz o Senhor. A minha graça te basta. A graça não é apenas o perdão, mas o poder sobrenatural para sustentar as nossas fraquezas. Momento de nossa fraqueza. O verbo bastar indica insuficiência completa. A gente não tem condição. Deus não dá tudo o que queremos, mas Ele dá o necessário. Ele só dá o que nós precisamos. E o essencial, Deus dá Ele mesmo para você. Nós recebemos o próprio poder do Senhor. Ele diz assim no versículo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você se sentir fraco, é porque você está forte. O poder de Deus vai te sustentar, né? Receba essa palavra em nome de Jesus. A palavra grega para aperfeiçoar, teletai, que se diz teletai, significa atingir os nossos propósitos. Deus nos deixa totalmente completo. Você é completo na graça de Deus. O poder divino alcança sua plena manifestação, não na ausência de problemas, mesmo no meio dos problemas, mas exatamente onde reconhecemos, meu irmão, as nossas incapacidades. Quando você acha que você não é incapaz, a graça de Deus te dá capacidade a você vencer qualquer barreira. A palavra de Deus diz assim, porque quando estou fraco, o que é fraqueza? Sensibilidade, temor. Você fica sem chão, sem saber o que fazer. É a graça de Deus entrando dentro de nós. É que, então, a palavra de Deus, então sou forte. Você é forte em Cristo. Você só se torna forte em Cristo. Assim diz o Senhor, receba essa palavra. Esse é o paradoxo do Evangelho de Cristo. A verdadeira força não é da nossa capacidade, da nossa autossuficiência. A verdadeira força é na nossa total dependência radical de Jesus Cristo em nossa vida. É viver para Cristo. Paulo não está glorificando o sofrimento, aquele espinho na carne, aquela dor que ele estava sentindo em si mesmo. Mas a oportunidade, Paulo está mostrando a oportunidade que ele cria no poder de Cristo que habitava nele. Creia no poder de Cristo que está na sua vida. Creia no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você só se torna forte. Só se torna forte com Cristo. Imagine um balão. Um balão. Esses balões que sobe. Aqueles balões de borracha cheio de ar. Ele parece forte, ele parece firme, mas basta só um alfinete, a ponta de uma agulha, para que todo o seu ar se vá. E ele não tem força própria, ele não pode fazer mais nada. Agora imagine o mesmo balão, ele vazio, ele todo murcho, ele frágil, sem ar. Parece um balão inútil. Mas, quando ele é conectado a uma mangueira, colocado ar hélio, quando ele é enchido, pressurizado, o gás entra no balão. Não apenas se enche, mas a gente pode ver que ele levanta até objetos. Ele se torna forte. A força não está no balão, mas no que está preenchendo aquele balão. Você, meu irmão, só se torna forte quando você é preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim somos nós, meu irmão.
Tentamos ser balões cheios de ar, cheios de orgulhos, cheios de habilidades, cheios de recursos próprios, mas apenas uma alfinetada pode nos esvaziar, pode nos deixar triste, pode nos deixar agonizado, pode nos deixar com ansiedade. Deus, porém, nos quer vazios. Nos quer totalmente dependentes, vazios de nós mesmos, sem procurar o nosso eu, sem procurar os nossos desejos, para nos encher. Receba, meu irmão, pelo poder de Deus, você hoje está sendo enchido pelo poder de Deus na sua vida, porque você só se torna forte com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. O cristão forte não é aquele que nunca falha. Nós vamos falhar, nós vamos errar, meu irmão, mas é aquele que reconhece a sua fraqueza. Aquele que se humilha a Cristo, permite que o poder de Cristo o levante. Seja levantado agora, neste momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Porque você só se torna forte com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. 3 lições nós vamos aprender com a palavra de Deus para se tornarmos fortes com Cristo Jesus. A primeira lição que nós vamos aprender esse dia maravilhoso que o Senhor propôs: reconheça a sua fraqueza humana. Largue esse orgulho para trás. Largue o seu eu para trás. Reconheça agora. Primeira lição: reconheça a sua fraqueza humana. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse pouco podeis fazer ou dificilmente podeis fazer. Jesus está dizendo, irmão, nada você pode fazer sem Cristo. Coloque isso no seu coração. Coloque isso na sua mente. Sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Os nossos erros é acreditar que podemos viver uma vida cristã resistindo aos pecados, os pecados escondidos, aos erros do passado, às malícias. O nosso erro é esse. E continuar servindo a Deus, continuar sendo servo de Deus. E para frente nós vamos ter as nossas próprias forças. As nossas próprias forças vão resistir isso. Não vai conseguir, meu irmão. A primeira lição que nós aprendemos da verdadeira força é admitir que somos completamente incapazes de andarmos sozinhos. Nós não conseguimos andar sozinhos sem Cristo em nossas vidas. Sem Cristo, nossa força é como palha queimada, não serve para nada. O nosso conhecimento que nós aprendemos, mas sem Jesus nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos continuar tropeçando com as pessoas, com os nossos familiares, no nosso trabalho, porque nós estamos querendo viver sem Jesus em nossas vidas. Queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. A humildade não é pensar menos em si mesmo, de forma alguma, mas é pensar em si mesmo e em Cristo mais ainda em nossas vidas. A primeira lição, meu irmão, reconheça a sua fraqueza humana. Por quê? Você só se torna forte com Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda lição que aprendemos esse dia maravilhoso: dependa da graça de Cristo, meu irmão. Diariamente. É todos os dias. Seja dependente total dessa graça que o Senhor proporciona hoje para mim e para você, todos os dias, diariamente. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus só diz assim: a minha graça te basta. Você não precisa mais do que isso, meu irmão, na sua vida. Só a graça de Deus vai resolver todos os seus problemas. A graça não é uma reserva de emergência para os momentos que você está sofrendo, aqueles momentos de crise. Ela é um suprimento diário. Todo dia você pede a graça de Deus para uma respiração cristã, para se você se tornar limpo com a graça de Deus. A graça de Deus vai te dar limpeza
Paulo pediu a remoção daquele espinho. Deus o respondeu: não vou tirar, eu vou te sustentar com essa dor. É assim que Deus te fala hoje. Deus não vai tirar esse sofrimento que você está passando, mas a graça dele vai bastar para você conseguir superar essa dor que você está vivendo, meu irmão. Assim diz o Senhor essa manhã. Muitas vezes oramos por livramentos em nossa vida, quando Deus quer nos que dar a permanência na graça de Deus. Aprenda, a graça não é remover as tempestades em nossas vidas, de forma alguma, mas acalmar o mar, acalmar o navegante da vida. Não elimina o deserto, nós vamos viver no deserto, mas Deus vai fazer brotar a água da rocha. Você poderia receber essa graça do Senhor em nome de Jesus. A força que vem de Cristo, meu irmão, não é para evitar essas lutas que você está vivendo, mas para vencer todas as lutas. Eu queria dizer para você, a graça de Deus vai fazer você vencer todas as lutas que você está passando em sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, a segunda lição, meu irmão, dependa da graça de Cristo diariamente, todos os dias, porque você só se torna forte com Cristo Jesus. E para finalizarmos, a terceira lição: glorie-se nas suas fraquezas. Glorie-se nas suas fraquezas. Sempre esteja glorificando. Não importa o que você faça. Glória a Deus por tudo que está acontecendo em minha vida, tudo que eu estou passando. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, meu irmão: de boa vontade, pois, me gloriarei. Assim diz o Senhor. Me gloriarei. Assim diz o Senhor. Nas minhas fraquezas, para que em mim, assim diz o Senhor, habite o poder de Cristo. Eu queria dizer para você, meu irmão, glorifique em Deus, porque o poder de Cristo habita dentro de você. A palavra glorie-me significa exultar, orgulhar-me. Se orgulhe de ser um cristão, se orgulhe de ser um servo de Deus, se orgulhe em se humilhar a Cristo, mesmo no momento da sua fraqueza. Paulo não apenas aceitou aquelas limitações que ele estava vivendo, aquele espinho na carne, ele aprendeu a celebrá-las, a glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque cada fraqueza é um convite para que o poder de Deus, receba as palavras, o poder de Cristo se manifeste na sua vida. O mundo nos ensina a esconder as nossas falhas, esconder os nossos erros e exibir é a nossa própria força. Assim que o mundo exibir a nossa capacidade de esconder as nossas falhas e as nossas fraquezas. Assim é a aprendizagem do mundo. O Evangelho nos ensina totalmente o oposto, totalmente o contrário. Quando mostramos nossas feridas, Cristo mostra suas cicatrizes. Não tenha medo de dizer, de forma alguma, sou fraco. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer a Deus, sou limitado, Senhor. Não tenha medo de dizer a Deus, Senhor, tenho falhado contigo. Se entregue, se confesse a Cristo. É nesse solo de humildade, meu irmão, que o poder divino de Deus constrói o seu tempo. Deus vai construir o seu tempo na sua confissão, nos seus erros, nas suas falhas, confessada a Cristo. A terceira lição: glorie-se, irmão, nas suas fraquezas. Você só se torna forte com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, você só se torna forte com Jesus Cristo, se entregando a sua vida a Cristo, revelando a sua fraqueza ao nosso Senhor, porque você vai se tornar uma pessoa forte em Cristo Jesus. A palavra de Deus lá em Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asas e como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A obra de Deus não é realizada por homens
fortes de forma alguma, mas sim de homens fracos que confiaram no Senhor. Muitos estão desistindo do seu ministério. Muitos estão desistindo das suas famílias. Muitos estão desistindo da sua santidade, porque tentaram correr sozinhos. Tentaram correr com suas próprias pernas, tentando correr com suas próprias forças, tentando correr com suas próprias sabedoria. Mas Deus promete renovar agora, meu irmão. É neste momento as suas forças naqueles que esperam em Cristo. Não esperam passivamente, mas depositam todas as suas forças no Senhor. Hoje, se você está cansado à beira de desânimo, ouça, o poder de Cristo vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Receba essa palavra essa manhã em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar pela sua família. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, se tornamos fortes em Cristo Jesus. Deus, receba o irmão, a família, a casa, em nome de Jesus, que tudo que o irmão necessita, que a graça de Deus possa estar. Só a graça de Deus basta na vida do irmão. Receba, irmão, essa oração em nome de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha um feriado maravilhoso em nome de Jesus.